Declaro aberta a 42ª reunião extraordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da terceira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura. Na reunião de hoje, como já anunciado, iremos deliberar sobre as emendas a serem apresentadas por essa comissão ao projeto de lei 20 de 2017 do Congresso Nacional, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018, LOA de 2018. Relator desta importante matéria, Sua Excelência o senador Waldir Raupp. Antes, porém, vamos fazer a leitura de alguns comunicados, começando por Cuba. Bloqueio econômico em relação com os Estados Unidos da América. Relatório elaborado pelo governo de Cuba em 2016, portanto, antes do início do atual governo americano, destaca que no período compreendido entre abril de 2015 e abril de 2016, foram alcançados alguns resultados positivos nas relações bilaterais com os Estados Unidos. Em particular, assinala o restabelecimento das relações diplomáticas e a reabertura das respectivas embaixadas. Os dois fatos foram precedidos da exclusão de Cuba da lista americana dos países patrocinadores do terrorismo. Em março do ano passado, durante a visita a Cuba, o então presidente americano, Barack Obama, reconheceu que a política de bloqueio contra a ilha deveria ser eliminada. Em discurso em Havana, no dia 22 de março, salientou que o bloqueio apenas faz dano ao povo cubano, em vez de ajudá-lo. Isso disse o ex-presidente Barack Obama, fazendo ao mesmo tempo um apelo ao Congresso do seu país pelo fim da política de bloqueio. Contudo, de acordo com o relatório, o bloqueio econômico, comercial e financeiro contra Cuba mantém-se em vigor e continuam a ser aplicadas as restrições que ele impõe. Durante os anos 2015 e 2016, os departamentos do Comércio dos Estados Unidos realizaram várias emendas de regulações dessa política que, apesar de positivas, resultam insuficientes na visão do governo cubano. Para poder avançar no processo rumo à normalização das relações bilaterais dos dois países, é necessário, no entendimento de Havana, o levantamento unilateral e incondicional, por parte do governo americano, do bloqueio econômico e financeiro aplicado a Cuba. O governo de Raul Castro considera ainda indispensável que sejam respeitadas as 24 resoluções adaptadas pela comunidade internacional na Assembleia Geral das Nações Unidas, cuja maioria dos Estados-membros manifesta-se pelo fim do bloqueio. O relatório ressalta ainda que o bloqueio não tem servido ao propósito de vergar a decisão do povo cubano de eleger o seu sistema político e controlar o seu futuro. Cita como exemplo que, em função do bloqueio econômico, comercial e financeiro, o setor do comércio externo cubano, entre abril de 2015 e abril de 2016, foi afetado em mais de 4 bilhões de dólares. Isso significou um aumento de quase 256 milhões de dólares, se comparado com os prejuízos registrados no mesmo período anterior. Outro ponto que o relatório alega é que, depois de quase 2 anos de restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, não existem mudanças substanciais na aplicação da política de bloqueio do sistema bancário nacional. Segundo o documento, continuam vigorando diversos entraves que impedem aos bancos cubanos realizar normalmente operações internacionais, especialmente com o uso da moeda americana. Em virtude do bloqueio, assevera o relatório, Cuba continua sem poder exportar e importar livremente produtos e serviços dos Estados Unidos. Não pode ter relações bancárias diretas com esse país, nem receber investimentos americanos nos setores de sua economia, salvo nas telecomunicações. Persiste o temor dentro do sistema bancário dos Estados Unidos e de outros países em desenvolver relações com Cuba, mesmo diante da autorização americana do uso de sua moeda nas transações financeiras internacionais da ilha, medida essa que até o fecho do relatório não tinha se efetivado.
Ao finalizar, o documento cubano destaca que o bloqueio deve cessar, pois constitui o sistema de sanções unilaterais mais injusto, severo e prolongado aplicado contra qualquer país. Por fim, lembra que, em 24 vezes, a Assembleia Geral das Nações Unidas pronunciou-se por ampla maioria a favor do respeito ao direito internacional e do cumprimento dos princípios e propósitos da Carta da Organização. Finaliza o relatório. Sobre a Venezuela. O Partido Socialista Unido da Venezuela, do PSUV, do presidente Nicolás Maduro, conseguiu eleger 17 governadores de um total de 23 nas eleições regionais realizadas neste domingo. O comparecimento foi estimado em 61% e a votação ocorreu de maneira pacífica em todo o país, segundo reportam os jornais. Os resultados foram anunciados pelo presidente do Conselho Eleitoral Nacional, Tibsay Lucena, na segunda-feira. Nicolás Maduro disse em um pronunciamento na rede de TV estatal que o resultado era uma vitória para o chavismo. Ele também elogiou o sistema eleitoral venezuelano e pediu que a oposição reconheça os resultados do pleito. Antes mesmo da declaração de Maduro, líderes da oposição já estavam denunciando irregularidades. Eles afirmam que seus observadores foram retirados de locais de votação e que o governo mudou locais de votação na última hora. A oposição também denunciou a intimidação de eleitores opositores por grupos armados leais ao governo e a distribuição de alimentos e dinheiro em troca de votos. O diretor de campanha da Mesa da Unidade Democrática, MUD, que é a coligação dos partidos de oposição, o Gerardo Blide Pérez, afirmou que o MUD não reconhecerá o resultado das eleições e demandará uma auditoria completa. Will Grant, correspondente da rede britânica BBC em Caracas, destacou que, mesmo obtendo resultados melhores do que nas últimas eleições, os opositores haviam eleito apenas 3 governadores e, no domingo, conseguiram 5, os opositores esperavam ter vencido em ao menos 18 estados. O Instituto de Pesquisa venezuelano Data Analysis havia divulgado uma pesquisa da intenção de votos pouco antes da eleição, que estimava que apenas 21% votariam nos candidatos do PSUV, partido do governo. Esses resultados inconsistentes alimentam as críticas da oposição. Para Grant, da BBC, a tranquilidade estava começando a retornar à Venezuela após meses de protestos violentos que deixaram mais de 120 mortos. E essa vitória esmagadora do governo Maduro traz mais incertezas e abre a possibilidade de novos conflitos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos condenou na segunda-feira a falta de liberdade e a imparcialidade observadas na eleição de domingo. A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, afirmou que a voz do povo venezuelano não foi ouvida e denunciou irregularidades como a manipulação de cédulas e disponibilidade limitada de urnas eletrônicas em distritos opositores. O secretário-geral dos Estados Americanos, Luiz Almagro, também criticou o processo. Segundo ele, não se pode reconhecer os resultados de uma eleição em um país no qual não existem garantias para o exercício definitivo da democracia. O Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros francês também divulgou uma nota na qual expressa preocupação com os resultados das eleições regionais e afirma que a França vai trabalhar com a União Europeia para examinar medidas apropriadas para ajudar a resolver a crise que afeta a Venezuela. E o Grupo de Lima, composto por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai e Peru, o mesmo que havia decidido não reconhecer a Assembleia Constituinte venezuelana, quando ela foi eleita em agosto, emitiu nova declaração solicitando uma auditoria internacional independente das eleições regionais que ocorreram no último domingo. De acordo com o correspondente Will Grant, não era provável que a oposição venezuelana reconhecesse uma vitória por margens tão altas de Maduro, e a administração Trump
ecoou essas preocupações dos opositores. Mas nada disso, afirma Grant, é uma surpresa para Nicolás Maduro. O comentarista acredita que o governo venezuelano se beneficia a curto prazo desse conflito com Washington e com a União Europeia, e que, por enquanto, Nicolás Maduro está contente em ter anunciado à nação uma vitória nas urnas, mesmo que nem todos acreditem nos resultados. O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela criticou, em nota, a posição adotada pelos Estados Unidos. Eles afirmam que são os Estados Unidos que tentam ignorar a vontade soberana do povo venezuelano, exercida por meio do voto em 15 de outubro, em estrito apego à sua Constituição. O presidente da Assembleia Constituinte da Venezuela, Delcy Rodrigues, afirmou na segunda-feira que os governadores eleitos serão empossados conforme os resultados anunciados civicamente pelo Poder Eleitoral. Ela também garantiu que a Assembleia Constituinte participará da auditoria dos resultados da eleição. Porém, governadores da oposição eleitos estão se negando a prestar juramento perante a Assembleia Constituinte, o que deve gerar nova crise política no país. Em relação à Catalunha, a Espanha vai suspender a autonomia da região da Catalunha a partir do próximo sábado. O governo do primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy vai se reunir para ativar o artigo 155 da Constituição, permitindo-o tomar o controle da região. Segundo nota do gabinete do primeiro-ministro, o governo espanhol continuará com os procedimentos estabelecidos no referido artigo 155, com o objetivo de restaurar a legalidade no governo autônomo da Catalunha. O governo denuncia a atitude mantida por aqueles no controle do Generalitat, governo catalão, em busca de deliberada e sistematicamente uma confrontação institucional, apesar dos sérios danos que estão sendo causados à coexistência e à estrutura econômica da Catalunha. Ninguém duvide que o governo espanhol fará tudo o que puder para restaurar a ordem constitucional, diz a nota do primeiro-ministro. Rajoy deu a Puigdemont um prazo que se expirou esta manhã para que o líder catalão desse sua resposta definitiva sobre a questão da independência. Após o referendo, o líder catalão Puigdemont assinou no parlamento local uma declaração de independência da Catalunha, mas suspendeu a sua implementação à espera de negociações com Madrid. Tudo o que pedimos a Puigdemont é que ele haja com sensibilidade e coloque o interesse dos cidadãos em primeiro lugar, disse Rajoy ontem no Parlamento espanhol. Segundo o correspondente da BBC em Madrid, Guy Redcol, Mariano Rajoy é um homem cauteloso por natureza, mas o fato de ele e seu governo estarem agora discutindo abertamente a suspensão da autonomia da Catalunha refletia o quanto as relações entre os separatistas se deterioraram. Mas Puigdemont não deverá atender a esse apelo. Ele está sob a pressão de facções influentes dentro do movimento secessionista para que continue com seu caminho para a independência. O artigo 155 da Constituição de 1978 permite ao governo central em Madrid impor um governo direto em caso de crise, mas ele nunca foi invocado na Espanha democrática. Caberá ao Senado espanhol, controlado pelo conservador Partido Popular de Mariano Rajoy, dar início à transferência de poder da Catalunha para Madrid. Isso vai desde tomar o controle da polícia e das finanças regionais até a convocação de eleições imediatas. Numa carta endereçada a Mariano Rajoy, na segunda-feira, Puigdemont disse que sua iniciativa de suspender o mandato político dado pelas urnas no 1º de outubro demonstra seu firme desejo de encontrar uma solução e não partir para o confronto. Nos próximos 2 meses, disse o líder catalão em sua carta a Rajoy, nosso principal objetivo é o de levá-los ao diálogo. Ele pediu um encontro com Rajoy o mais rápido possível
e disse: não deixemos que a situação se deteriore ainda mais. Com boa vontade, reconhecendo o problema e encarando-o, estou certo de que encontraremos o caminho para uma solução, disse, concluindo Puigdemont em sua carta ao primeiro-ministro. Em discurso ao parlamento catalão no dia 10 de outubro, Puigdemont disse que ele havia ganho um claro mandato das urnas para caminhar na direção da secessão. Hoje eu assumo o mandato para a Catalunha se tornar um Estado independente na forma de uma república, disse o mesmo Puigdemont. E completou com a afirmação de que o Parlamento Regional suspenderia os efeitos do referendo para que as negociações pudessem ter lugar, porque queremos um diálogo razoável e mediação com o governo espanhol. E não há mediação nesse caso. A Catalunha ou fica autônoma e independente, o que não me parece, o que me parece fora de cogitação, ou o governo espanhol aplica o artigo 155 da Constituição e toma conta da região autônoma, né? Para ele, a Catalunha ganhou o direito de ser independente, disse o Puigdemont, né? De ser ouvida e respeitada. Mas o governo espanhol alertou que a Catalunha deve revogar a sua declaração da independência ou terá de encarar o controle da região pelo governo central. O altamente controverso resultado do referendo catalão foi imediatamente rejeitado pelo governo espanhol, assim como pelo rei Felipe VI, o símbolo da União Espanhola. E o pleito foi declarado ilegal pela Suprema Corte Espanhola. Autoridades catalãs disseram que pouco menos de 90% dos eleitores votaram pela independência, apesar de o comparecimento às urnas ter sido de apenas 43% dos eleitores. Aí, os senhores e senhores senadores têm nessa página em relação à Catalunha um quadro, um quadro em que mostra o percentual de eleitores que compareceram, que votaram favoravelmente ou contra o processo de independência da região autônoma da Catalunha. Em relação à Áustria, após as eleições, essa foi uma surpresa, após as eleições gerais deste domingo, a Áustria poderá ter o chefe de governo mais jovem do mundo. Sebastian Kurz, de apenas 31 anos de idade, é o líder do Partido do Povo, que é um partido conservador, que chegou à frente das eleições com mais de 31% dos votos, segundo as projeções. Ainda não está claro qual partido ficará em segundo lugar, o social-democrata ou o Partido da Liberdade, de extrema-direita. Os resultados finais só serão conhecidos no final do mês. Depois dessa eleição, depois do resultado eleitoral da Alemanha, em que a extrema-direita, o Partido Alternativa, conseguiu 13% dos votos e assentos no Bundestag, né? Pela primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial. A extrema-direita conseguiu assentos. E aí a Áustria está seguindo aqui a mesma trilha. Sem a maioria das cadeiras necessárias, os conservadores de Kurz poderão buscar uma aliança com o Partido da Liberdade, que é um partido anti-imigrantes. Antes das eleições, Sebastian Kurz foi o mais jovem ministro dos Negócios Estrangeiros da Europa, tendo assumido o cargo em 2013, aos 27 anos, quando os conservadores se aliaram aos social-democratas para formar o governo do chanceler socialista Christian Kern. Em maio deste ano, Kurz se tornou líder de seu partido, agremiação na qual iniciou sua carreira política, liderando a ala jovem, antes de ser eleito vereador em Viena. Chamado de Wunderwuss, numa tradução livre, aquele que consegue caminhar sobre a água, Kurz tem sido comparado aos jovens governantes da França e do Canadá, respectivamente o presidente Emmanuel Macron e o primeiro-ministro Justin Trudeau. Como Macron, Kurz criou um movimento em torno de seu nome, renomeando o Partido do Povo, no poder há mais de 30 anos, como o Novo Partido do Povo. A imigração foi o principal tema da campanha e Kurz promoveu uma guinada à direita em seu partido após a crise de refugiados na Europa em 2015.
Ele prometeu aos eleitores conservadores de direita fechar as rotas dos migrantes para a Europa, cortar benefícios pagos aos refugiados e impedir aos imigrantes receber benefícios antes de terem vivido na Áustria por no mínimo 5 anos. Essa guinada de direita foi considerada por analistas políticos uma resposta dos conservadores ao sucesso obtido pelo Partido da Liberdade, que perdeu por muito pouco a presidência da Áustria nas eleições de dezembro do ano passado, quando Norbert Hofer foi derrotado por Alexander Van der Bellen, líder dos Verdes. A estratégia provou ser popular entre os eleitores em seguida ao enorme influxo de refugiados e imigrantes chegados sem documentos à Europa, vindos do Oriente Médio e do Norte da África. O Partido da Liberdade acusou Kurz de roubar suas políticas e o líder do partido, Heinz Christian Strache, o chamou de impostor. A última coligação entre os social-democratas e os conservadores caiu no primeiro semestre deste ano e poderá haver uma forte relutância para sua renovação. Mas uma aliança com o Partido da Liberdade pode se tornar controversa entre os parceiros austríacos da União Europeia. Kurz recusa-se a discutir seus planos e diz que só falará depois de conversar com os outros partidos, garantindo que aguardará o resultado oficial do pleito. Segundo as projeções, o Partido da Liberdade deve obter o número histórico de 26,9% dos votos, sugerindo que a extrema-direita europeia não morreu após as enfáticas derrotas na França e nos Países Baixos. O sucesso do Partido da Liberdade vem em seguida ao enorme avanço eleitoral da extrema-direita na vizinha Alemanha no mês passado. Chanceler austríaco até as eleições de domingo, o líder socialista Christian Kern disse que, mesmo com a derrota, não deixará a liderança do partido. E os verdes, que são pró-refugiados, assim como vários outros pequenos partidos, correm o risco de não entrarem no parlamento por não terem conseguido os 4% dos votos exigidos pela cláusula de barreira. A população da Áustria, somente para uma informação e comparativa, é de 8.700.000 habitantes. Em relação à China, em discurso durante o Congresso do Partido Comunista Chinês, esta semana, o presidente Xi Jinping disse que a China entrou em uma nova era, na qual o país deverá assumir o palco central do mundo. O Congresso chinês, que ocorre a cada 5 anos a portas fechadas, tem como objetivo determinar os rumos do país para o próximo quinquênio e escolher os novos membros do Comitê Permanente, o Politburo, a mais alta instância de poder de decisão da China. Xi Jinping, com seu poder consolidado, deverá continuar como líder do partido. Ele disse aos mais de 2.000 delegados presentes ao Congresso que o rápido progresso atingido pelo país sob o socialismo com características chinesas mostra que há uma nova escolha para outros países. O Congresso deve se reunir até a próxima terça-feira e, após o seu encerramento, o partido deverá revelar os nomes dos novos membros do Politburo que governarão o país. Ao listar as conquistas recentes da China em seu discurso de 3 horas e 40 minutos, Xi Jinping disse que seu país se tornou uma grande potência no mundo e exerceu um importante papel na história da humanidade. Na opinião do líder, o modelo de crescimento sob o comando comunista floresceu e proporcionou uma nova escolha para outros países em desenvolvimento. Desde a sua chegada ao poder em 2012, a economia chinesa continuou a crescer rapidamente, mas, segundo correspondentes estrangeiros e analistas políticos, o país também se tornou mais autoritário, com um recrudescimento da censura e prisões de advogados e ativistas. Segundo a análise da editora de China da BBC, Carrie Gracie, Xi Jinping é um líder bem mais assertivo que seus predecessores. E foi a sua confiança ideológica que o levou a afirmar que o partido havia conseguido milagres e que a posição da China no cenário internacional cresceu nos últimos 5 anos. Recentemente, a imprensa controlada pelo partido tem falado de crise e caos nas democracias ocidentais,
se comparados à força e unidade da China. Xi Jinping, recorda a especialista, disse que não copiará sistemas políticos estrangeiros e que o Partido Comunista deve se opor a qualquer iniciativa capaz de minar a liderança da China. Em seu discurso, Xi Jinping também divulgou um plano em 2 etapas para o que chamou de modernização socialista da China até 2050, quando o país será mais próspero e belo por meio de reformas econômicas e ambientais. O líder fez um alerta contra o separatismo, numa referência aparente a movimentos em Xinjiang, Tibete e Hong Kong, tendo reiterado o princípio de que Taiwan é parte da China. Xi também assegurou que o país não fechará suas portas para o mundo e prometeu diminuir as barreiras para investidores estrangeiros. Ele anunciou também uma série de medidas para fortalecer a disciplina partidária e referiu-se à sua política de longo alcance na repressão à corrupção, que já puniu mais de 1 milhão de autoridades, como lembra o correspondente da BBC em Beijing, John Sudworth. Por sua vez, a imprensa estatal disse que o partido deverá reescrever seus estatutos para incluir o relatório de trabalho e o pensamento político de Xi Jinping, o que o elevaria ao mesmo status de gigantes do partido, tais como Mao Tse-tung e Deng Xiaoping. Antes de acordo com o correspondente da BBC, alguns analistas veem Xi Jinping adquirindo cada vez mais poder, e esse congresso do partido está sendo observado bem de perto, na busca de pistas quanto ao controle nas mãos de apenas um homem, o poder. Xi Jinping, concluiu o correspondente, aumentou o seu controle dentro do partido e na sociedade chinesa, mas continua a gozar de largo apoio entre os cidadãos comuns. Vamos passar com a aquiescência de Vossas Excelências, senhoras senadoras, senhores senadores, a pauta do dia de hoje, avançarmos com ela, que, como já anunciado, ela destina-se à deliberação das emendas a serem apresentadas pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional ao projeto de Lei 20 de 2017, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018, LOA 2018. Relator, Sua Excelência o senador Waldir Raupp. Observações. Em 5 de outubro de 2017, a Secretaria dessa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional divulgou comunicado sobre o prazo de apresentação de emenda nesse colegiado. Rememoramos que a abertura do prazo para recebimento das emendas nesta comissão aconteceu no dia 5 de outubro de 2017 e o encerramento ocorreu no dia 17 de outubro de 2017, às 18 horas. Foram apresentadas 111 emendas, abrangendo as emendas de apropriação, acréscimo, apropriação, inclusão, remanejamento, inclusão para execução no orçamento 2018 pelas senhoras e senhores senadores, membros desta comissão. 4. Agradecemos a profícua colaboração dos integrantes desta comissão pelo empenho na elaboração de relevantes propostas de emendas ao projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2018. O relatório é pela aprovação das emendas ao PLOA 2018 nas seguintes ações e respectivas propostas de emendas. 1. UO 52.111, Comando da Aeronáutica, Programa 2058, Defesa Nacional, Ação 14XJ, aquisição do cargueiro tático militar de 10 a 20 toneladas, projeto KC-390, valor R$ 650 milhões. Propostas de emendas números 3, 9, 10, 13, 18, 22, 24, 30, 32, 39, 41, 58, 61, 84, 86, 98, 101 e 109. 2. UO 52.101,
Ministério da Defesa, Programa 2058, Defesa Nacional, Ação 20 IG, apoio das Forças Armadas ao desenvolvimento do desporto militar e ao esporte nacional, valor R$ 30 milhões, propostas de emendas número 62, 64, 68, 87, 91 e 104. 3. UO 52.121, Comando do Exército, Programa 2058, Defesa Nacional, Ação 14LW, implantação do Sistema de Defesa Estratégico Astros 2020, valor R$ 180 milhões. Propostas de emendas números 14, 57, 89, 103, 106, 107 e 108. E, por fim, o O 52.131, Comando da Marinha, Programa 2058, Defesa Nacional, Ação 123I, construção de submarinos convencionais, valor R$ 300 milhões, propostas de emendas número 2, 6, 11, 16, 19, 20, 31, 33, 40, 42, 59, 82, 96, 100 e 110. Dito isto, concedo com muita satisfação a palavra à Sua Excelência, o senador Waldir Raupp, para proferir o seu relatório. Senhor presidente, senador Fernando Collor de Mello, senhoras e senhores senadores, conforme disposto no artigo 166 da Constituição Federal e nos termos da Resolução número 1 de 2006, Congresso Nacional, encontra-se em tramitação no Congresso Nacional o projeto de lei do Congresso número 20 de 2017, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018, projeto de lei orçamentário anual, PILOA 2018. De acordo com o artigo 44, parágrafo 1º da Resolução número 1 de 2006, do Congresso Nacional, a Comissão de Relações Exteriores, na condição de autor de emenda coletiva à despesa, tem competência para propor a PILOA 2018 8 emendas à despesa, sendo 4 de apropriação e 4 de remanejamento. Encontra-se em análise por esta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 111 propostas de emendas relacionadas aos anexos 1 deste parecer. Das propostas de emendas à despesa apresentadas, 110 são de apropriação e uma de remanejamento. As propostas de apropriação foram dirigidas ao Comando da Aeronáutica, Comando do Exército, Comando da Marinha, Departamento de Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e Ministério das Relações Exteriores. A proposta de emenda de remanejamento foi dirigida ao Ministério da Saúde. Da análise, inicialmente consignamos que existe uma significativa limitação para o atendimento das propostas de emendas apresentadas pelos excelentíssimos senadores, senhoras e senhores senadores, haja vista que esta comissão está sujeita ao limite de até 8 emendas de despesa, sendo 4 de apropriação e 4 de remanejamento. Cabe destacar que, em conformidade com o artigo 43 da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, as emendas de comissões devem ser efetivadas no âmbito das competências regimentais de cada comissão. Nesse contexto, as emendas direcionadas às ações 154T, aprimoramento da Polícia Rodoviária Federal, e 4324, atenção à saúde das populações das regiões amazônicas, fogem das competências regimentais da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, previstas no artigo 103 do Regimento Interno do Senado. Esse afastamento da competência implica na inadmissibilidade da emenda de comissão perante o Comitê de Admissibilidade de Emendas da Comissão Mista de Orçamento. Manifestamos-nos pela apresentação de emendas de apropriação para o atendimento das seguintes programações orçamentárias. A. Comando da Aeronáutica, ação 14XJ, aquisição do cargueiro tático militar de
10 a 20 toneladas. Projeto KC 390, valor 650 milhões. Proposta de emendas número 3, 9, 10, 13, 18, 22, 24, 30, 32, 39, 41, 58, 61, 84, 86, 98, 101 e 109, dos senadores Valdir Raupp, Vanessa Gazzottini, Jorge Viana, Ana Amélia, Edson Lobão, Pedro Chaves, Wellington Fagundes, Gleice Hoffmann, Flecha Ribeiro, Assir Gurgas, José Medeiros, Cristóvão Buarque, Armando Monteiro, Fernando Bezerra Coelho, Ronaldo Caiado, Romero Jucá, José Pimentel e Hélio José. B. Ministério da Defesa, Ação 20IG, apoio das Forças Armadas ao desenvolvimento do desporto militar e ao esporte nacional, valor 30 milhões de reais. Propostas de emenda número 62, 64, 68, 87, 91, 104 dos senadores Valdir Raupp, José Medeiros, Vanessa Gazzottini, Ronaldo Caiado, Romero Jucá e Pedro Chaves. Terceira, Comando do Exército, Ação 14LW, implantação do Sistema de Defesa Estratégico Astros 2020, valor 180 milhões. Proposta de emenda número 14, 57, 89, 103, 106, 107, 108, das senadoras e senadores Ana Amélia, Cristóvão Buarque, Romero Jucá, Pedro Chaves, Gladson Cameli e Valdir Raupp. Quarta, Unidade Orçamentária 52.131, Comando da Marinha, Programa 2058, Defesa Nacional, Ação 1231, Construção de Submarinos Convencionais, valor 300 milhões. Propostas de emenda número 2, 6, 11, 16, 19, 20, 31, 33, 40, 42, 59, 82, 96 e 100, dos senadores Valdir Raupp, Vanessa Gazzottini, Jorge Viana, Ana Amélia, Edson Lobão, Pedro Chaves, Gleice Hoffmann, Flecha Ribeiro, Assir Gurgas, José Medeiros, Cristóvão Buarque, Fernando Bezerra Coelho, Romero Jucá, José Pimentel e Hélio José. Do voto, senhor presidente. Tendo em vista o exposto, votamos pela apresentação de emendas a projeto de lei orçamentária 2018 nas seguintes ações abaixo relacionadas com as respectivas propostas de emendas. Como essa parte aqui já foi destacado e lida por Vossa Excelência, eu vou, para ganhar tempo, então já vou direto aqui ao voto. Fica a Secretaria da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional autorizada a promover os ajustes necessários nas propostas de emendas ora apreciadas a fim de formalizá-las de forma adequada como emenda de autoria da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional perante a Comissão Mista de Orçamento. Este é o voto, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Valdir Raupp, pela apresentação do seu relatório, que coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o relatório. E vou, neste presente caso, devido à importância dessa matéria, tomar os votos um por um dos senadores, abdicando daquele formato, daquela praxe. As senhoras e senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Então, vou tomar o voto de um por um, com a permissão de Vossas Excelências. Aí começaria com Sua Excelência, senadora Antônio Anastasia. Como Vossa Excelência vota a favor ou contra? Obrigado, de acordo com o relator, senhor presidente. De acordo com o relator, senadora Antônio Anastasia, o voto de acordo com o relator, com um protesto, porque deveria ser muito mais recurso para o orçamento e, lamentavelmente, nem esse será executado. Mas, de qualquer maneira, é um gesto, né, que temos que formalmente fazer e, pelo regimento, também o compromisso. Obrigado, presidente. Perfeitamente. Vamos torcer para que seja realizado, senadora. Obrigado. Senador Valdir Raupp já apresentou o seu voto. Senador Pedro Chaves. Eu estou de acordo com o relator. Eu acho que é bem meritório as emendas que foram aprovadas e vai realmente contribuir bastante, principalmente o Marinho, o Exército, a Aeronáutica, que estavam realmente e o Ministério da Defesa. Parabéns ao Alves pelo seu brilhante relatório. Muito obrigado a Vossa Excelência. Sua Excelência, senador Flecha Ribeiro. Presidente Fernando Collor, senhoras senadoras e senhores senadores, eu quero aqui, antes de votar, parabenizar aí o senador Raupp pelo relatório e dizer que eu sei da dificuldade do relator de poder escolher
entre diversas emendas, todas importantes, aquelas que possam ser atendidas no seu parecer. Mas, de qualquer maneira, ele o fez com sabedoria. Todas as ações são importantes e aqui, como disse a senadora Ana Amélia, nós temos que torcer para que elas possam se tornar realidade. A gente, a cada final de ano, ao se aproximar o final de ano, nós participamos de um ritual. Eu chamo de ritual que todos nós ficamos preocupados e fazemos emendas de comissões, emendas de bancada, né? As emendas individuais, graças a Deus, de 2 anos para cá, elas são impositivas, mas impositivas sujeitas a contingenciamento. Então, eu não entendo como é que é impositiva, você não, eu vou contingenciar. Mas a dificuldade do equilíbrio fiscal do país leva a gente ter essa insegurança, ou melhor, manter a certeza de que, lamentavelmente, elas não serão realizadas. Mas o trabalho do senador Raupp merece de todos nós o apoio. Meu voto é pela aprovação do relatório. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Flecha Ribeiro, e vamos aguardando a chegada dos senadores que ainda pretendem votar esse relatório no dia de hoje. Quero fazer um breve, pela ordem, Sua Excelência, senador Valdir Raupp. Em cima do que a senadora Ana Amélia falou, Flecha Ribeiro e outros, quero agradecer aí o voto e dizer que nós estamos trabalhando num orçamento um pouco diferente dos 3 anos anteriores, que a receita vinha caindo, né? O PIB vinha decrescendo, com até quase 4% negativo. No ano que vem, o orçamento de 2018 é um pouco diferente. Ontem mesmo à tarde eu estava reunido com uns 8 economistas de vários, eles me procuraram, e não é a primeira vez que eles procuram os senadores para discutir cenários da economia, e no final eu perguntei para eles qual que era a previsão deles. Tem várias instituições financeiras nacionais e internacionais. E a previsão dele é de 3% do crescimento do PIB. Os economistas do Bradesco tinham dado já dias atrás de 2,5%, mas os mais otimistas já falam em 3,3%. E o orçamento veio para o Congresso, do Ministério do Planejamento, com uma previsão de 2%, e poderá crescer 1% a mais. Então, isso quer dizer que nós vamos ter, talvez, folga no orçamento, pela primeira vez nos últimos anos, uma folga no orçamento, na receita do orçamento do ano que vem. O relator de receitas já acha que vai poder crescer em torno de 40 a 50 bilhões de reais. Então, quem sabe essas emendas, e já teve alguns anos, que algumas emendas na época das vacas gordas, né, que algumas emendas de comissões eram aplicadas quase que na integralidade em algumas áreas, principalmente as importantes como essa que essa comissão está aprovando neste momento na área de defesa nacional, Marinha, Exército, Aeronáutica e assim por diante. Então, eu estou otimista, como eu já fui relator de orçamento e nesse ano eu sou relator na área de transporte, infraestrutura de transporte, eu estou muito otimista quanto ao orçamento do ano que vem. Nós vamos ter um ano muito bom, com viés de alta na nossa economia. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Valdir Raupp. E realmente o que Vossa Excelência acaba de dizer é algo auspicioso, porque a arrecadação, segundo as informações obtidas de ontem para hoje, a arrecadação aumentou, em relação ao igual mês de agosto, comparado com o igual mês do ano anterior, cresceu em 6% reais, crescimento real de 6% a arrecadação. Porque isso é uma demonstração de que a economia está reativada, de que esses programas de refinanciamento e de facilitação para o recolhimento de impostos está tendo um efeito também positivo sobre a arrecadação, e é isso como Vossas Excelências acabam de dizer. Apesar das dificuldades e do pouco crédito que nós temos, quer dizer, que nós damos à não execução daquilo que está previsto no orçamento, esses fatos nos dão um alento de que possamos cumprir com certos investimentos, sobretudo nessa área da defesa, que é de fundamental importância, porque envolve não somente a questão da defesa, mas também a incorporação e desenvolvimento de tecnologia genuinamente brasileira, e para que as nossas Forças Armadas também estejam devidamente aparelhadas para cumprir a sua missão constitucional.
estamos recebendo telefonemas de senadores que estão chegando também para oferecer a sua opinião sobre o relatório apresentado por Sua Excelência o senador Waldir Raupp. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Sua Excelência a senadora Ana Amélia. Nessa linha do comentário de Vossa Excelência sobre o aumento da arrecadação ou da receita, não temos o Xi Jinping, mas temos já que o senhor leu o relatório dele do planejamento estratégico para 3 anos, mas temos o Meirelles. Eu acho que o ministro Meirelles está tendo uma política econômica muito consolidada e o equilíbrio do ministro da Fazenda, na interlocução, inclusive, com o Congresso, a gente percebe um comprometimento, assim, muita discrição. Ele não é dado digamos, a uma visibilidade muito grande, mas está fazendo o dever de casa na concertação daquilo que é possível no quadro econômico entre as referências feitas por Vossa Excelência nas renegociações. E as pessoas nem sempre entendem, né, o aspecto que tem isso para favorecer e facilitar o empreendedor, num país em que a burocracia continua sendo um fator impeditivo de novos investimentos ou de dificuldades. Queria também fazer uma referência, presidente, que a legislação nos acordos internacionais, o Ministério de Relações Exteriores tem um setor que cuida disso, que são de doações de alimentos. Neste momento, nós tivemos um problema no passado com excesso de estoques internos de arroz, e aí foi feita uma ação, nós com a Comissão de Relações Exteriores, e já estava feita uma doação de um volume X de toneladas de arroz do estoque brasileiro para países africanos com um problema grave de fome. E aí foi viabilizado, isso resolveu 2 problemas. Cumprimos um acordo internacional e também resolvemos um problema interno de um excedente que causava uma desvalorização dos preços aos produtores. Da mesma forma, neste momento, estamos com um estoque excedente de leite por conta de uma excessiva importação do Uruguai e os preços caíram violentamente. Já foi proposto ao ministro Osmar Terra uma distribuição interna para não haver, estamos ajudando outros países, quando nós também temos carências em creches, em hospitais que são comunitários ou filantrópicos, ou mesmo em programas sociais relevantes, de merenda escolar, por exemplo. Então, são 2 frentes, para deixar bem claro. Uma frente interna, através do Ministério da Ação Social, ou do Desenvolvimento Social, comandado pelo ministro Terra, para a compra desses excedentes para esses programas sociais, da alimentação da população brasileira, especialmente crianças e adolescentes, e também fazer valer os acordos internacionais em relação às doações desse leite excedente, que, como o arroz do passado, agora também está criando um problema interno. Então, penso que uma solução aí tem 2 mãos: social, diplomática, pelos acordos internacionais, e também econômica, desses aspectos. Queria fazer esse registro, que sei que a comissão poderá também ajudar nesse esforço. Obrigado, presidente. Obrigado a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Sem dúvida nenhuma, a comissão, como disse a senhora, poderá colaborar e muito. E como presidente desta comissão, conclamo a todos os integrantes da mesma para que nós possamos juntar os nossos esforços no sentido de alcançarmos esse objetivo. Passo a palavra agora a Sua Excelência o senador Wellington Fagundes para a sua na discussão do parecer apresentado por Sua Excelência o senador Waldir Raupp. Presidente Collor, eu quero aqui saudar a todos e dizer que a gente tem peregrinado por todas as comissões, né, no sentido de buscar exatamente atender essas necessidades tão grandes no Brasil, tão diverso, com as suas regiões, com as suas diferenças regionais. E eu quero aqui também acompanhar todos os parlamentares, porque o senador Waldir Raupp, na sua experiência, né, inclusive também como relator setorial, procurou fazer um relatório aqui que atende a todos, né? Então, da forma mais justa possível. Claro, fizemos também aqui uma emenda, junto com vários senadores, e principalmente essa da aquisição de cargueiro tático militar, que é a função principal da própria comissão. Então, eu quero parabenizar
a todos aqueles que estão lutando para que a gente possa conseguir fazer com que essa comissão tenha uma atuação forte também no orçamento. E eu vinha ouvindo o relator e ele dizendo, inclusive, da questão do superávit, enfim, espero que o Brasil possa realmente continuar nessa marcha desse último trimestre, né? Eu, inclusive, estou relatando uma comissão especial que trata da Lei Candir, da regulamentação da Lei Candir. E isso é extremamente importante porque os estados que estão cumprindo o seu papel de exportação estão permitindo com que a gente possa ter uma balança comercial positiva, exatamente para que a gente também tenha recursos para fazer esses investimentos necessários que o país tanto precisa no sentido de retomar o desenvolvimento e geração de emprego. Então, eu quero parabenizar aqui a todos da comissão e, principalmente, sempre a presidência de Vossa Excelência, assim, de forma pontual, firme, determinada, e essa comissão tem sido um exemplo hoje para todos nós aqui. Parabéns. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Wellington. Então, eu entendo que o voto de Vossa Excelência é favorável ao relatório apresentado por Sua Excelência, senador Valdir. Se eu puder votar 2 vezes, então está 2 vezes favorável. Muito bem. Muito obrigado a Vossa Excelência, senador do Wellington. E estamos recebendo comunicações de outros senadores que estão ansiosos para aqui comparecer, para oferecer também o seu apoio ao relatório apresentado. Mas, enquanto isso, com a permissão de Vossas Excelências, passaria a leitura de mais um comunicado, desta feita sobre a Palestina. Os grupos rivais palestinos Fatah e Hamas assinaram na quinta-feira passada um acordo histórico que pode ser um passo-chave na resolução de um conflito que dura mais de uma década. O acordo foi assinado no Cairo, capital do Egito, e foi mediado pelo presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi. O acordo prevê a transferência do controle administrativo da faixa de Gaza para o novo governo de União Nacional Palestino até o início de dezembro. As regiões da faixa de Gaza e da Cisjordânia têm sido governadas por 2 facções palestinas, como todos nós sabemos, respectivamente o Hamas e o Fatah, que desde 2007, quando uma violenta batalha entre as facções deixou mais de 600 mortos e resultou na expulsão de autoridades do Fatah na faixa de Gaza. Os negociadores explicaram que o acordo incluía a entrega de postos de fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito para o governo apoiado pelo Fatah. O governo do Estado da Palestina confirmou que vai enviar tropas para esses postos, no máximo até dezembro. Ambos os lados consideraram o acordo um importante avanço. O porta-voz do Hamas, Salah al-Bardawil, disse que esse era um novo capítulo na história da Palestina. E o negociador-chefe do Fatah, Azzam al-Ahmad, disse que o plano é continuar implementando todas as cláusulas do acordo, especialmente aquelas relativas à solução da crise dos funcionários na faixa de Gaza. Ele se referia aos funcionários públicos que foram removidos desde que o Hamas tomou o controle administrativo da faixa de Gaza em 2006. Outro ponto importante que ainda não foi divulgado diz respeito ao braço militar do Hamas, que conta com 25 mil combatentes e já esteve em guerra com Israel 3 vezes. O Hamas nunca reconheceu o Estado de Israel e esse posicionamento dificulta a solução do conflito Israel-Palestina. Em nota, o escritório do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respondeu ao anúncio afirmando que toda e qualquer reconciliação entre a autoridade palestina e o Hamas deve incluir o cumprimento de acordos internacionais, principalmente o reconhecimento de Israel e o desarmamento do Hamas. O comunicado exige ainda que o Hamas devolva os corpos de 2 soldados mortos em conflito em 2014 e liberte 2 civis israelenses aprisionados em Gaza. O presidente palestino, Mahmoud Abbas, disse à agência de notícias AFP que recebeu um relatório da delegação no Cairo que detalha os termos. Abbas considera o acordo bem-vindo e acredita que ele vai dar um fim à cisão. Mahmoud Abbas deve viajar à faixa de Gaza nas próximas semanas
no que será sua primeira visita ao território em uma década. Sobre a luta contra o Estado Islâmico, combatentes sírios e árabes, apoiados por forças militares dos Estados Unidos, retomaram a cidade de Raqqa, na Síria, que estava há 3 anos sob o controle do auto-intitulado Estado Islâmico. O porta-voz das Forças Democráticas Sírias, Tahal Selo, anunciou na terça-feira que a luta tinha chegado ao fim, depois de uma ofensiva que durou 4 meses. As Forças Democráticas Sírias, SDF, compostas principalmente por membros das Unidades de Proteção Popular curdas e por pequenas facções árabes, afirmam não serem partidários do presidente sírio Bashar al-Assad, nem dos rebeldes que querem derrubá-lo. Com a ajuda de uma coligação liderada pelos Estados Unidos, que realizou ataques aéreos, forneceu armas e mandou forças especiais para a área de conflito, a SDF tomou mais de 8.000 quilômetros quadrados de áreas controladas pelo Estado Islâmico. Em novembro do ano passado, eles começaram uma operação para cercar a cidade. E essa última investida começou quando as forças quebraram as primeiras defesas do Estado Islâmico na cidade, o que ocorreu no último mês de junho. Na manhã de terça-feira, a SDF tomou as últimas 2 principais posições do Estado Islâmico em Raqqa, o estádio municipal e o Hospital Nacional. O porta-voz das Forças Democráticas Sírias informou que agora serão realizadas operações para eliminar as últimas células jihadistas espalhadas pela cidade e para remover minas terrestres, e ele também afirmou que uma declaração oficial de vitória seria dada em breve. Um porta-voz militar norte-americano, citado pela BBC, estimou que cerca de 90% da cidade já estavam sob o controle da SDF. O Estado Islâmico havia transformado Raqqa em um quartel-general de seu auto-intitulado califado, e os residentes que se opuseram ao regime eram aterrorizados com decapitações, crucificações e tortura. A cidade também abrigava jihadistas de todo o mundo que se juntaram ao Estado Islâmico, atendendo ao chamado de seu líder, Abu Bakr al-Baghdadi. O conflito em Raqqa causou uma espantosa perda de vidas, de acordo com investigadores de crimes de guerra das Nações Unidas. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma ONG britânica que monitora o conflito, divulgou na terça-feira que pelo menos 3.250 pessoas foram mortas nos últimos 5 meses, dentre as quais 1.130 civis. Autoridades locais estimam que mais da metade da cidade está em ruínas, principalmente devido aos ataques aéreos que permitiram o avanço das forças democráticas sírias. Alguns grupos ativistas responsabilizam os ataques aéreos por muitas das mortes de civis, mas a coligação alegou que aderiu a procedimentos que minimizam os riscos. A ONG Save the Children advertiu que, mesmo que a luta tenha acabado, a crise humanitária continua. O órgão para refugiados da ONU havia informado, semana passada, que quase 270 mil civis tinham fugido da cidade por causa do conflito desde abril. E ontem, uma representante das Nações Unidas em Damasco, Linda Tom, afirmou que conseguir acesso a Raqqa é a prioridade da organização. Ouvida pela BBC, ela disse que agora a ONU está em uma posição melhor para oferecer ajuda a quem precisa. Para ela, o fim do conflito significará uma grande mudança para os esforços humanitários. E agora sobre o Kurdistão. 3 semanas depois da realização do referendo sobre a independência do Kurdistão iraquiano, no qual o sim saiu vitorioso, militares iraquianos tomaram controle da cidade de Kirkuk, que estava sob o comando de combatentes curdos. O governo iraquiano considerou o referendo inconstitucional, enquanto o governo regional do Kurdistão o considerou legítimo. O primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi,
afirmou na segunda-feira que a operação em Kirkuk foi necessária para proteger a unidade nacional que estava em risco de ruptura por causa do referendo. O governo iraquiano afirmou que os combatentes curdos deixaram a cidade sem conflito, mas a rede britânica BBC capturou o som dos tiros enquanto filmava perto de um posto militar ao sul da cidade. A tomada da cidade foi reportada pelos habitantes da referida cidade. A BBC ouviu testemunhas que viram militares entrarem nos prédios governamentais da província e a agência de notícia Reuters informou que a bandeira do Kurdistão, hasteada junto à do Iraque no prédio do governo, foi retirada, em obediência a uma determinação do primeiro-ministro Al-Abadi. A rapidez com que as forças iraquianas chegaram ao centro de Kirkuk motivou as duas principais facções armadas curdas a acusarem a outra de traição. O comando Peshmerga, liderado pelo presidente curdo Massoud Barzani, acusou a União Patriótica do Kurdistão de tramar contra o povo do Kurdistão. A PUK negou ter ordenado qualquer retirada e alegou que dezenas de seus soldados foram mortos ou feridos, destacando-se que não viram nenhum soldado da PDK morto no conflito em Kirkuk. Que são duas correntes, uma é PUK, a outra é PDK. A Turquia, que teme a independência curda no Iraque, a Turquia, que teme que a independência curda no Iraque possa incentivar manobras semelhantes da minoria curda em seu país, elogiou a ação de Bagdad, dizendo estar pronta para qualquer forma de cooperação com o governo iraquiano para eliminar a influência da PKK, que é a outra sigla, em território iraquiano. A PKK é a sigla do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é um grupo rebelde que luta pela autonomia curda desde a década de 80 e que a Turquia considera um grupo terrorista. Kirkuk não é parte da região do Kurdistão iraquiano, mas a população curda da região votou no referendo. A província se destaca por ser rica em petróleo. Ela foi tomada pelo Estado Islâmico em 2014, após uma derrota do exército iraquiano, e retomada no mesmo ano pelos Peshmerga, combatentes curdos do Iraque. O parlamento iraquiano pediu que tropas fossem enviadas às regiões do Kurdistão iraquiano desde o anúncio do referendo, mas o primeiro-ministro iraquiano havia declarado, na semana passada, que aceitaria um governo conjunto na região para evitar um confronto armado, conclui este comunicado. Gostaria de, mais uma vez, agradecer o relatório aqui apresentado por Sua Excelência o senador Waldir Raupp, de extrema importância pelo seu estudo de todas as emendas que foram apresentadas. Foram cerca de 170 emendas apresentadas, e o trabalho que teve Sua Excelência de, enfim, analisar uma a uma e conciliar e compatibilizar as emendas de acordo com a sua importância e com os recursos destinados a cada uma para que estivesse dentro do Orçamento Geral da União, foi um trabalho realmente muito denso e exaustivo. Mas Sua Excelência conseguiu, de forma sintética, apresentar este relatório que está suscitando o desejo de vários senadores de estar aqui presentes para poder comentar sobre ele e oferecer o seu parecer nesse processo de tomada de votos que já iniciamos há alguns minutos atrás. Caso Vossas Excelências concordem, nós temos marcado para as 10 horas do dia de hoje. Chamou aqui. Obrigado. Para as 10 horas de hoje, de uma reunião da SECAI. Então, nós, caso não tenhamos a presença dos senadores que ainda desejam chegar nesta reunião, nós poderemos deixá-la em suspenso, iniciarmos
vou tomar o voto de Sua Excelência Senador Paulo Paim, suspendermos a sessão e reiniciarmos logo após a reunião da SECAI, ou mesmo durante a reunião da SECAI, como ficará aqui em suspenso, nós poderemos tomar os votos dos senhores senadores. Presidente, meu voto é sim, seguindo a orientação de Vossa Excelência. Muito obrigado, Sua Excelência Senador Paulo Paim, que vota pela aprovação do relatório apresentado por Sua Excelência Senador Waldir Raupp. Muito obrigado pela sua presença e pelo seu interesse em participar dessa reunião do dia de hoje, Senador Paulo Paim. Então, se Vossas Excelências concordarem, nós podemos fazer isso. Deixaria todos os senhores senadores como convidados para participar dessa reunião da SECAI, que é a Comissão de Inteligência do Congresso Nacional, que é muito interessante, é muito importante e muito interessante os temas que serão aqui tratados. Nós faríamos um mix dessas duas reuniões, já que estamos no âmbito da Comissão de Relações Exteriores. Se Vossas Excelências assim concordarem, vamos suspender por alguns momentos a reunião da Comissão de Relações Exteriores e instalarmos imediatamente a reunião da SECAI. E eu convidaria a senhora, não sei se já está presente, a senhora presidente da SECAI, que é a deputada Bruna Furlan, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, a quem caberá presidir esta sessão.